Fala galera, começando mais um Papo de Fã e dessa vez o assunto é medicina. E para isso eu trouxe 3 especialistas aqui comigo. Para começar, junto aqui ao meu lado, o professor Rodrigo. Um prazer estar aqui com você. Enorme. Obrigado. E nossas convidadas de hoje, Carol e Tati. Uma salva de palmas. Boa tarde. Boa tarde, gente. Ó, para começar, queria que vocês se apresentassem. Vamos começando com você, professor, que vai estar aqui junto comigo aqui nesse bate-papo, por favor. Legal. Primeiro, agradecer, prazer estar com vocês, prazer me reunir com a Tati e com a Carol, ex-alunos do curso de Medicina. Eu sou Rodrigo Varotti, coordenador do curso de Medicina, participei do processo de implantação do curso desde a sua origem e hoje tenho a satisfação de a gente estar já no curso há quase 10 anos, o curso completando quase 10 anos com resultados simplesmente incríveis. Top demais. É isso aí. Agora, começa você, Carol. Eu sou Caroline, sou formada pelo Centro Universitário das Américas em Medicina, fui aluna da 3ª turma e atualmente estou fazendo residência de cuidados paliativos. Então, estamos aí trilhando a nossa carreira e colhendo os frutos do que a faculdade nos propôs aí. Top, top. E você, Tati? Olá, eu sou a Tatiana, sou também formada pelo Centro Universitário das Américas, né, na FAM. Me formei um pouco depois, então Carol, minha veterana, meu professor, doutor, né, então uma honra estar aqui, na verdade, eu sou a caloura, né. Tudo igual hoje em dia, não muda mais nada. Mas é uma honra tê-los, né, poder fazer parte desse podcast. Receber o convite foi incrível, foi maravilhoso, a gente gostou muito. Que bom. Não, comece então me contando um pouquinho de vocês, assim, porque vocês não estudaram juntas, mas foi na mesma época, né? Quem entrou primeiro, conta... Eu entrei em 2016 na faculdade, Tati entrou em 2016 também, um semestre aí de diferença mais ou menos, e começamos ali, tudo novidade, porque a faculdade é um sistema PBL, né, de ensino, então a gente está acostumado com aquele tradicional, o professor vai lá, dá aula, a gente anota. E aqui na FAM é um pouco diferente, né? A gente tem ali um norte do que a gente vai estudar, mas a gente precisa ir lá estudar e a gente tem as tutorias onde a gente abre e fecha problema. Até hoje não esqueço. Mas é ótimo porque ajuda muito agora na nossa carreira. E aí... Mas sabe, Carol, esse negócio do PBL, eu vou falar que no começo pra mim foi um pouco difícil, mas me ajudou muito a me forçar a estudar. Sim. O professor sabe, né, que infelizmente, felizmente, na verdade, como semanalmente a gente é muito cobrado, então isso é um método que a gente tem que ser mais proativo e a gente também é cobrado semanalmente. Então a gente consegue também ter esse feedback semanal que eu acho que ajuda bastante. É maravilhoso. Honestamente. E a gente vê um crescimento assim surreal nosso na faculdade. E a hora que chega lá no internato, a gente colheu muito feedback positivo dos nossos preceptores, que a gente era mais proativo, tinha mais interesse. Então é algo muito bacana da proposta de ensino que tem o curso de medicina. Então foi assim, muito bom mesmo. Então, o curso de medicina da FAM fez com que vocês, se destacassem quando vocês fossem exercer a profissão, né? Com certeza. Ele deu, assim, pra gente uma disciplina de tenho que estudar, tenho que ter uma rotina, preciso estar ali me diferenciando pra sair na frente dos outros justamente por ser colegas. Desse formato que você disse. Isso. Sim. E até antes da graduação, até antes de colar grau, de começar o exercício profissional como médicas, elas já começam a ter um diferencial no internato, que além de ir para serviços que são de referência na cidade de São Paulo, tem contato com profissionais de alto gabarito e pode associar esse processo de aprendizagem, né, que está associado às metodologias ativas, dentro de uma lógica que elas construíram desde o começo da graduação, que é de compreender o processo, é de realmente estar focado e colocando o aluno no centro do processo de aprendizagem. Então isso faz um diferencial que a gente também colhe já como resultado dos preceptores que acompanham eles no internato. Né? Os 2 últimos anos da medicina, que é o que a gente chama de internato médico, eles acontecem vivendo a rotina do médico no hospital, né? Que é a atenção hospitalar, na atenção especializada, que são os ambulatórios, e na atenção básica. Mão na massa já. Mão na massa, é o dia a dia da realidade. Top. Né? Então, e elas já se mostraram já esse diferencial nessa fase também. Então, Show. Isso é muito bom. Então, pra gente começar assim do início, eu queria que vocês contassem um pouquinho de como que vocês entraram, por que escolheram medicina, como entraram nesse mundo assim. Começando com você, professor. Legal. Pode ser? Legal, pode, claro. Depois cada um. Prazer enorme. A medicina entrou comigo na minha vida, eu acho que vem desde a infância, né? Sabe, eu era uma criança meio adoecida,
Os familiares falavam que passavam uma gripe a 1 quilômetro, Você já... tava lá Sério mesmo? a criança que pegava tudo. Uhum. Então eu passei boa parte da minha infância em contato com médicos. Caraca, né? não sei se é bom ou se é ruim. Eu queria uma certa imunidade, isso é Sim, bom, né? sim. Tem um lado positivo. Sim. Mas eu sempre projetei nesse profissional que cuidava, né? Uma coisa que eu queria ser. E aí eu já desde da adolescência já decidi que eu queria ser médico. Tinha um medo do vestibular, então fui fazer escola técnica em processamento de dados. Então fui programador de sistemas durante um tempinho da minha juventude. E aí comecei a medicina, né? Entrei na faculdade, ainda como todos nós, né? Com um mundo para se abrir, com um monte de perguntas e tudo mais. Entrei querendo fazer cardiologia. Só que daí comecei a fazer as práticas laboratoriais, de anatomia, de dissecação. Eu falei, não, eu quero fazer cirurgia. Cirurgia é um negócio legal. Da mão na massa, né? Daquela coisa prática, né? Sim. E aí, eis que eu tinha lá um estágio na cidade para você poder fazer como uma atividade extracurricular e abriram a possibilidade que os acadêmicos do ano que eu fazia parte se inscrevessem. Só tinha uma vaga. Aqui em São Paulo mesmo? Lá no interior de São Paulo. Ah, de onde você é? Eu sou de São Paulo, mas eu fiz a minha graduação em Bragança Paulista. Bragança. Na Universidade de São Francisco. E aí fui fazer, prestei lá, fiz a entrevista lá, passei, e era um plantão de obstetrícia, ginecologia e obstetrícia. Sim. E aí teve o lance que foi o que mudou a minha história, que foi de fazer o meu primeiro parto. Ter o contato com o nascimento, com todo aquele processo, o primeiro choro, toda aquela emoção, e aquilo lá foi algo que falou, não, teu caminho é esse. Ali te direcionou. Me direcionou. Eu me apaixonei de uma forma irrestrita pela especialidade, continuei minha graduação, fiz o internato, depois fiz a residência em GO. Né? E depois a docência entra nessa história também de uma forma que é providencial, né? É até um pouco misteriosa, né? Mas é assim que foi o comecinho da história. E aí o senhor tenta trazer todo mundo pra GO, Todo né? mundo. Todo mundo Essa é uma nunca característica. pensou em GO, quer fazer GO por conta das aulas do professor. É assim. Ou pelo menos fica com aquilo na cabeça. E se eu fosse pra GO? Você faz um trabalho, alguma coisa assim, tenta persuadir todo mundo. Eu quero trazer todo mundo pra GO, que logo eu quero me aposentar dos plantões. Então eu preciso deles nos plantões. Precisa dos discípulos. Tem uma certa astúcia aí nesse processo. Não, mas é incrível, porque eu falei até pra Carol uma vez. Eu entrei na faculdade, eu tinha certeza que eu não queria GO. Sim. Depois da primeira aula, eu falei, nossa, mas é legal, né? E sim. Porque ter mestres e doutores, assim, inspiram muita gente. Então, assim, vou falar pro professor que ele puxa todo mundo. Quase consegui com vocês, mas não. Não deu certo. Não, mas faltou pouco. O meu faltou pouco. Ali foi Faltou pouco. Muito bom. Então vai, conta agora vocês, assim. Aproveita que você começou. Vai, Tati, sua vez de Não, falar. o meu também foi, enfim, foi para um processo de saúde e doença na família, que foi, no caso, uma avó que era muito próxima. E aí o médico, na minha adolescência, sentou comigo e me explicou o que estava acontecendo. Então, assim, eu achei de uma forma muito humana como ele lidou com tudo aquilo. Sim. E, honestamente, aquilo já começou a me inspirar muito. Sim. Mas, assim, como professora, eu também tentei fugir no começo da medicina. E eu comecei a cursar administração. Ah, tá. Mesmo, né? Mesmo assim, a medicina... Chamou. Dá aquele... E aí, ainda no curso de administração, já tinha entendido, já feito estágio, trabalhei, já vi que não era aquilo. Você ficou quanto tempo na administração? Fiz 2 anos. Ah, chegou a fazer 2 anos. Mas aí eu já fui pra banco, fui pra family office, fui, assim, fiz um... Viveu, ele teve essa experiência. Eu tentei fugir da medicina, mas não deu. Aí assim que eu largo, aí eu entrei na FAM e mudou minha vida, honestamente. E aí você foi pra qual especialização? Eu tô em clínica médica agora, mas ainda não sei, eu ainda tô um pouco... Estou no meio do caminho ainda. Então, assim... Tá. Vem pra GO. Ainda dá. Ainda dá. Ainda dá tempo. GO é uma que eu acho que... Ainda, professora, por mais... Eu tô com todo respeito, não vai. Não vai. Show. E você, Carol? Olha, eu não consigo pensar muito bem quando eu decidi fazer medicina, mas algo que me marcou foi no segundo colegial, eu fazia lá em Sorocaba, e tem a faculdade de medicina de Sorocaba, que é da PUC. E eles faziam um final de semana, mais ou menos assim, na época de agosto, setembro, que eles chamavam de final de semana de sim ou não, né?
que é um final de semana, a faculdade fica aberta para os alunos de colégio irem visitar e vivenciar um pouco. E lá também era o sistema misto, não era o PBL 100%, mas era um sistema misto de ensino. Então eles fizeram um simulado de tutoria e vai para os laboratórios e tudo mais. E eu fui para acompanhar uma amiga que sabia desde pequena que ela queria ser médica. E eu, assim, flutuei, falava que queria gastronomia, arquitetura, mas nunca tinha pensado em medicina. E eu fui com ela e ali eu falei assim, é isso. Se encontrou ali. Exato, eu falei assim, é isso, eu vou fazer medicina. Cara, que legal. E aí me formei no colegial, vim pra São Paulo fazer cursinho. Até que em 2015, muito engraçado, meu aniversário é dia 21 de dezembro, o resultado saiu dia 22. Então eu falei assim, gente, é um presente pra mim. Ainda só fiquei sabendo porque uma veterana me adicionou no Insta. Do nada. Do nada, eu falei assim, não, pera lá, pra ela tá me adicionando alguma coisa, aconteceu. E aí, a hora que eu abri lá o resultado, tava em casa, dei um grito, meus vizinhos vieram, meu Deus, o que aconteceu? A Carol tá sozinha. Eu falei, não, eu só passei em medicina, mas tá tudo bem. Não aconteceu nada grave. E aí eu entrei na faculdade, falava que queria oncopediatria, passei muito pela GO, tanto o professor Varotti quanto o professor Gustavo. Foram meus, vamos dizer assim, tutores durante a faculdade, principalmente o professor Gustavo. Fiz vários trabalhos na parte de sexologia, levei para congresso e falei assim, vou fazer GO. Mas chegou no internato e eu falei assim, não, eu não vou fazer GO, não é isso que eu quero pra mim, passo longe. E aí a gente se formou, tava bem em época de pandemia, comecei a trabalhar e eu falei assim, eu quero entender melhor o paciente. Então a certeza ali que eu tive foi que eu ia fazer clínica médica. Então eu fiz minha primeira residência em clínica médica. E ali na clínica médica fui vivenciando alguns pacientes, principalmente oncológicos, e percebia que a gente precisava de uma delicadeza a mais, um cuidado a mais com esses pacientes. Tinha muita coisa pra gente fazer, principalmente a hora que falavam pra eles, não tem mais nada pra ser feito. Mas na verdade ainda tinha muito. E eu já tinha passado por uma questão também familiar, meu padrinho, tinha visto muito sofrimento ali, e eu falei assim, vou prestar para cuidados paliativos, mas não era a certeza que eu tinha. Sim. A certeza que eu tinha era, vou prestar para dermato, fazer uma segunda residência em dermatologia, gosto muito. Prestei as provas de dermatologia, só que a de cuidados paliativos, na semana que eu precisava fazer a inscrição no servidor estadual, que é onde eu tô hoje, né, o IANSP, teve alguns pacientes que mexeram muito comigo. E aí eu falei assim, eu sei que ali tem uma residência muito boa, então eu vou me inscrever para cuidados paliativos. Me inscrevi, não contei para ninguém, fui prestar a prova, voltei transtornada. Eu falei assim, gente, não vou passar, esquece, caiu de tudo, não fazia nem ideia, mas acabei sendo chamada. Que bom. Dei uma chance e adoro o que eu faço, tô super feliz nessa área. Show, que legal. Incrível. Top. Bem legal. Então, eu tenho uma pergunta para você, professor. Sim. Porque assim, o curso de medicina, ele é muito antigo já, e eu queria que você falasse um pouquinho de como que você vê a evolução que o curso tem tido nos últimos anos. Agora, sei lá, não sei se inteligência artificial influencia em alguma coisa agora, não sei. Queria que você contasse um pouco disso. Então, muito legal a pergunta. Eu acho que isso tem muito a ver com a história, não apenas da medicina, como da educação médica em si. Sim. Né? A medicina passou por uma série de mudanças. E o ensino da medicina, ele é milenar, né? A medicina passa por uma fase de uma associação muito rigorosa com a parte religiosa. Depois ele tem um cientificismo, a percepção do aspecto biológico. Depois passa por uma revolução de considerar o aspecto mental como importante da qualidade de vida do indivíduo. E hoje a gente fala de uma medicina já que olha o indivíduo como um todo, no aspecto espiritual, mental, físico. Sim. A gente fala de medicina planetária, né? Então, para entender como o meio ambiente impacta nas relações de saúde, nas relações sociais. Então, a medicina passou por essas revoluções. A educação médica também passou por isso, né? De um início de que tinha algo que era passado do mestre para o aprendiz, para o seu neófito, né? E por uma fase que a aprendizagem era voltada ou focada no docente, né? De uma metodologia que era uma metodologia tradicionalíssima, né? De eu sou detentor do saber e vou transmitir o que eu sei para quem está lá aprendendo, para quem está lá se formando. E hoje a gente tem uma realidade já distinta, que a aprendizagem ela tem que ser significativa de fato. Sim. Que tem que colocar o aluno no centro do processo e ele atuante
do aprender, né? Porque se não fica interessante, fica algo muito maçante, algo muito teórico. Então, quanto mais prático, quanto mais envolvendo, colocando o aluno no protagonismo do processo, melhor é. Show. E agora vem uma nova revolução, que é a revolução de associar o quê? A tecnologia à humanidade. Né? Então, foi inclusive tema do nosso COAN do ano passado, esse ano também como legado, né? E é justamente esse desafio. Então, por exemplo, inteligência artificial é um recurso que vai impactar em todas as áreas. Sim. Profissões vão deixar de existir. Especialidades médicas vão deixar de existir. Só que outras vão existir, vão surgir, né? Então, a leitura da tecnologia, da inteligência artificial na saúde ou na educação, ela tem que ser feita de uma forma super positiva. Por quê? Ela vai ser ferramenta para que a gente consiga, inclusive, aprimorar a nossa dedicação para o lado da humanidade, para a construção da empatia, né, para o entendimento do papel social, da responsabilidade. Então, tem tudo a ver. Então, você vê que a medicina, né, assim como a educação na medicina, a formação do médico, ele acompanha esses processos. Né? Show. Muito legal. É isso aí. Vai evoluindo. Vai né? evoluindo. Sim. E aí, você falou do COAN, eu queria que vocês explicassem para a galera o que é o COAN. Eu vou introduzir, eu vou passar a palavra para as nossas ex-presidentes, né? Fechou, porque elas têm propriedade absoluta para falar do Congresso. O COAN é o Congresso Acadêmico Médico da FAM. É o evento oficial do curso. Que esse ano nós tivemos a 5ª edição, é um evento anual, então, e que tem como propósito fazer o quê? Trazer novas vozes, né? Trazer profissionais que são referência, que são destaque na área médica, para serem palestrantes, trazer tecnologias novas para que os alunos pratiquem suas habilidades, né? Atuem ali no dia a dia do congresso. Sim. E também ter, no terceiro elemento desse tripé, a oportunidade dos alunos apresentarem os seus trabalhos científicos para a comunidade acadêmica toda. Legal. Então tem lá uma área científica que os alunos apresentam os trabalhos que eles produziram. E tem uma característica que é essencial do COAN. O protagonismo é dos alunos. Eles que fazem acontecer. Eles que fazem acontecer. Legal. A coordenação, eu como coordenador, a gente é bastidor. O protagonismo é deles. Show. Então, para falar desse protagonismo, elas foram presidentes acadêmicas de 2 COANs, cada uma delas. Cada ano, né? Cada ano. A veterana inaugurando tudo. Eu fui presidente da fundadora, né, da primeira edição do COAN, então foi lá em 2019. Apesar de ser anual, a gente teve uma pausa aí por conta da pandemia, então por isso que não tá certinho, né, você faz as contas na cabeça, espera lá, por conta da pandemia, mas foi a gestão fundadora, né, e eu tava até participando do COAN aí 20 dias atrás que aconteceu, e é incrível você ver algo que você ajudou a tirar do papel, o que você imaginou para a primeira edição. Lógico, a gente teve muita coisa para ser adaptada. Inicialmente foram muitos professores da própria faculdade, mas com assuntos diferentes ali no COAN. E nessa edição eu falei assim, grandes patrocinadores, grandes nomes da medicina vindo para o nosso congresso, então ver o quanto cresceu foi assim, muito gratificante. Você voltar ali para a faculdade, para sua casa, é melhor ainda. Eu fiquei muito feliz mesmo. Não, cresceu demais, né, cara? Cresceu do muito. Primeiro, literalmente, mas do primeiro para o segundo eu já vi bastante diferença já também. Óbvio que eu peguei a minha gestão foi a segunda, então foi logo em seguida da Carol também. Que foi 2000 Foi o 20. Foi exatamente foi 20. Foi 20, 21. 2021. Porque a gente teve um desafio que assim, a gente ia fazer presencial, aí veio a Covid, aí a gente falou assim, não, fazer 100% online. Mas aí tem algumas coisas, por exemplo, workshops. Como a gente vai fazer um workshop online? Aí se a gente fizer híbrido, porque tava naquela incerteza. Tava naquela incerteza, então assim, a minha gestão foi um pouquinho mais longa e tivemos que ter mais resiliência, assim, mas a gente conseguiu entregar, a gente entregou tudo. A gente entregou online, a gente entregou presencial, a gente entregou... A Tati ficou meio doida, eu só acompanhava aquelas mensagens, eu me formei nesse meio tempo. Isso, a Carol já tinha se formado, então assim, ela que fazia parte da gestão já tinha se formado, então já tinha saído. Tinha saído e ficou tudo na sua mão, assim.
Você e outras pessoas. Assim, tinha uma equipe grande e assim, o professor Gonçalo, o protagonismo é dos alunos, mas assim, o professor também dá uma ajuda boa. É muito legal essa questão do protagonismo dos alunos, porque você tem contato com alunos de todas as turmas, então é um momento que junta várias etapas e todo mundo acaba se empenhando para realmente fazer acontecer. Então você tá ali na sua turma, você fala, gente, vai ter o Coan, não esquece, se inscreve. É um evento obrigatório para os alunos da medicina, mas eles têm um determinado carga horária obrigatória. Se ele quiser fazer a mais, melhor ainda e mais legal para ele. Então, quando você tem os alunos ali incentivando os próprios colegas a participarem, fica melhor ainda. E aí vai criando a tradição. No começo a gente não tinha quase nenhum trabalho inscrito ali que os alunos queriam apresentar. Esse ano bombou um monte. Na segunda, eu lembro que a gente triplicou. E eu lembro de ter conversado com alunos de outras instituições para trocar figurinha em como eles estavam fazendo essa parte do Covid, enfim. Aí eles falaram, nossa, mas eu não acredito que vocês vão colocar tudo, vão colocar esses prêmios para os trabalhos, porque a gente tem uma premiação dos trabalhos científicos. A gente abre também um congresso, ele é um congresso médico, mas para todas as áreas da saúde. Então, teve gente de todos os estados se inscrevendo. Trabalho, então foi muito legal, honestamente eu fiquei bastante orgulhosa. Foi orgulhosa disso. É isso, a gente se orgulha muito de voltar e ver o legado que a gente deixou e o que está sendo construído ali na faculdade. E palestrantes assim, internacionais, como teve o híbrido, teve gente de Nova York fazendo palestra pra gente, assim. Cara, que legal. Foi muito bacana. Legal. E são 3 dias, né? De execução de algo que tem 1 ano de construção. Nossa, ficou um ano projetando, fazendo. E aí a instituição, ela dá todos os meios, né? É um evento oficial. Sim. E é desse tamanho, um evento dessa proporção, né? De palestrantes internacionais, de dezenas de oficinas, né? Dezenas de trabalhos. Sim. O prêmio acadêmico, né? Que leva o nome do Dr. Delorme Batista Pereira, né, que é o pai da nossa reitora, né, doutora Leila Pereira, e é um evento que para nós ele é um marco, né, anual. Né? Que legal. Enorme, muito bacana. E onde que ele acontece? Lá no campus, no campus Paulista e no campus Augusta. Nos dois. Nos dois. E tem alguns workshops externos que foram até sugestões dos próprios alunos. A gente conseguiu fazer acontecer, que um deles é de conhecer o CT do Palmeiras, e aí você bate carteirinha, todo ano eles pedem. O mais concorrido. O mais concorrido. Porque aí os alunos, eles meio que se inscrevem para participar dos workshops. E toda a comunidade foi aberta para participar do congresso. Então, assim, alunos dos prédios, enfim, de outros cursos também podem fazer parte do congresso. E é muito legal você entender a dinâmica dos alunos e o que eles querem, porque daí no dia que abre as inscrições, fica todo mundo, vai abrir as inscrições. Então, às vezes, tá em aula alguma coisa, o pessoal tá tudo lá no celular, querendo pra se inscrever. Eles têm uma carga horária mínima, que eles têm que fazer para compor, porque as atividades nesses 3 dias, elas são suspensas, porque o evento oficial do curso é o Coan. Tá. E eles têm que ter uma carga horária para compor a carga horária habitual, né? Só que aí eles têm que se inscrever nas oficinas e as oficinas vão acabando as vagas, né? Porque e aí eles ficam olhando quanto antes. É um negócio bacana. E tipo assim, vocês falaram que foi algo que surgiu em 2019. Como que era, assim, eu queria saber, na verdade, como que surgiu a ideia de começar? Porque se tornou algo meio que obrigatório do curso, né? É um evento oficial. Então, como que começou, assim? De onde surgiu a ideia? O curso começou em 2015, né? A primeira turma, né, ingressou no primeiro semestre de 2015. Sim. E o curso, como um todo, ele foi criando maturidade. Então, o primeiro movimento foi de criação do centro acadêmico, né, da associação atlética, do comitê do IFMSA, que é um órgão internacional de estudantes de medicina, das ligas acadêmicas. E aí foi criando maturidade, né? O aluno participando da organização de eventos, de cursos introdutórios, né? Mas quantos foram, isso, né? Tem que ter um mentor e alguém para estimular e para guiar, né, professor? Eu acho que grande parte do curso, né, como a gente tem o professor, ele foi estimulando os alunos a fazerem coisas que a gente não tinha nem ideia, e ele só ia dando as ideias, as ferramentas, assim. Ele vai olhando assim, vai acompanhando, aí, opa, eles precisam de ajuda, aí ele vai moldando. Direcionando. Então ele, professor, mérito. Não sei, 100%, né, professor? Mérito, assim, 100%. Tanto da parte das ligas, que você incentiva, dos projetos, das iniciações científicas, e, enfim, até envolvimento com outros cursos, que você faz assim,
vamos chamar o pessoal da comunicação para fazer a parte dos atores também, e aí conversa com a professora, para ver se libera os alunos dela também, para fazer parte, então assim... Pegando até esse gancho que a Tati falou de outros cursos, no Coan a gente tem algo fixo com o pessoal da gastronomia. Toda edição do Coan a gente tem o Jantando na Rua. Então, que legal. Dia, edição Coan. Edição Coan, Jantando na Rua, edição Coan. E é ali o Baião de 2, firme e forte, toda edição. Toda edição. Cara, que legal. São 400 porções, né? Exato. Que a gente vai... Professor Malta, né? Que é um cara que... Já esteve aqui com a gente também. Fera. Ele tem esse projeto social faz muitos anos, né? Ele trouxe para a FAM e a gente sempre, todo ano, vincula, né? O Jantando na Rua, edição Coan. Legal. E aí os alunos organizam a arrecadação dos itens, o pessoal da gastronomia, que é um pessoal querido demais, né? Eles organizam, cozinham, e aí chega no fim da tarde, ali à noitezinha, vai todo mundo lá com panelão, lá para a área do MASP, fazer a distribuição das porções de Baião de 2. Top. E que detalhe, uma delícia, hein? A gente Pois eu tô até hoje, eu tô até hoje na vontade, porque na minha edição não sobrou nada, não consegui nem experimentar uma colherada. O problema dessa edição é que quem normalmente está atuando, quando você chega, já acabou, não tem mais nada. Distribui tudo, não sobra, né? Você só fica sabendo que ficou muito bom. Muito bom. A parte boa é essa. A parte boa é essa. Mas é isso que a Tati falou, o professor sempre incentivou muito a gente, sempre deu muito suporte. E quando você pensa numa faculdade de medicina, você fala assim, eu vou entrar, tem atlética, tem os jogos, as competições, as ligas, e a nossa era nova. Eu fui a 3ª turma, a Tati tava ali na 5ª turma, e aí tem o pessoal da 1ª e da 2ª turma que vieram fazendo esse trabalho de desenvolver atlética, centro acadêmico, e as ligas vão surgindo, algumas nesse meio tempo não se sustentaram, viraram outras, algumas super se consolidaram, então ter esse suporte de, principalmente um norte, para abrir uma liga precisa disso, precisa de um estatuto, precisa compor desse jeito, atlética, centro acadêmico, e vincular essas instituições nos nossos eventos e durante o curso, porque não adianta nada a gente ter a liga se a gente não tem o apoio da faculdade, a gente precisa de laboratório, a gente precisa de sala para as ligas funcionarem, então realmente a gente tem todo esse suporte, é essencial. Professor aí sempre presente, a gente fica lá atormentando ele, ficava, né, atormentando ele, é mensagem, é isso, aquilo, mas a gente sempre teve um suporte muito grande, foi muito bom. E um parênteses também, né? Isso tudo todas essas atividades que são extracurriculares, que vão para além dessa carga que já é extensiva, já é grande de atividades, criam uma ambiência acadêmica e complementam, além do portfólio pessoal de cada um, do que constrói nesse percurso de 6 anos, complementa uma série de experiências, uma série de práticas que vão dar para eles depois, quando eles se formam, o entendimento do papel do médico, né? Que vai muito além de ser só um cara que vai prescrever um remédio ou que vai operar uma paciente, né? E que é a questão do olhar para a gestão, o olhar para o cuidado, o olhar da responsabilidade que ele tem, e é muito bom. E para isso, eu tenho que fazer também prestar aqui um agradecimento, uma homenagem para o corpo docente que a gente tem também, né? Que são professores que são incríveis. Top. Incríveis. Em titulação, em dedicação, né? Então a gente monta, né? A gente tem realmente um corpo que faz esse curso ter esse tamanho e essa força, né? Com certeza. Isso é muito importante. É uma coisa que o professor sempre falou. A gente tem estrutura, a gente tem a maior... Tudo que você pensar de tecnologia que eu nem sabia que existia, eles oferecem e me impressionava já, né? Professores, doutores, enfim... Todas as titulações possíveis, porém, se o professor e os alunos também não, temos a parte dos alunos, mas se os docentes também não se envolverem e não quiserem, não vai acontecer. Sim. E isso aqui tudo é físico. O que fica é a mensagem, é o ensino, e se a pessoa não está disposta a querer, isso é uma coisa, né, que ele quis muito e também faz muito pelo curso, não mais do que só o papel burocrático, né? A gente não ia estar onde está agora. E a gente consegue ver, atualmente, o fruto de tudo isso. E, assim, a gente agradece muito, não só o senhor, mas como os nossos docentes, porque tinham professores, a gente mandava mensagem muitas vezes fora de hora, perguntando... Era 6 horas da manhã, já estava lá. Professor, socorro! E assim, tem família. Lógico, tem outras coisas além do trabalho. Ele não precisaria, teoricamente, ter essa disponibilidade como ele teve com os alunos. Diversos pais iam conhecer ele, receber eles pessoalmente, ele ia conversar, mostrava, tenho dúvida disso, aí ele falava, então assim,
é um diferencial. Faz a diferença, né? Não é todo curso que tem isso. Mesmo E a gente até sabe, né, que tem muito distanciamento normalmente. Agora, você tem alguns professores que tem uma questão de hierarquia que na FAM tem também, óbvio, mas eles são muito mais próximos. Eu acho que tem a preocupação do docente com o ensino também. Então isso faz um diferencial muito grande. Acho que o modelo de ensino faz eles ficarem mais próximos. Verdade. Por conta das tutorias, que é do método PBL, nós somos em grupos de 10, mais ou menos, com um tutor a cada 1 mês e meio, mais ou menos. Sim. 1 mês e meio. Então você fica ali em 10 colegas da sua turma com um tutor todo terça e quinta, segunda e sexta, alguma coisa assim. Então acaba pegando uma proximidade. Você pega uma proximidade e aí até você vai criando os vínculos para fazer os trabalhos científicos, né? E aí entra nisso de disponibilidade do professor, porque você fica trocando lá mensagem com eles, e-mail, eles te auxiliam para fazer iniciação científica, levar para congresso. Então tudo isso gera um vínculo que a gente se aproxima aí e consegue aproveitar o máximo que é ofertado. Essa premissa dos pequenos grupos traz uma mentoria natural, né? Sim. De muitas vezes o aluno se identificar com o professor, acompanhar esse professor, querer saber da rotina do dia a dia dele como médico. E aí vem, né, a pesquisa, o ensino, a extensão, atividade voluntária, estágio extracurricular, que acaba tendo, todo esse modelo ele favorece, né, a construção dessas relações. Sim. E para eles para nós, né, pro professor, né. Aí a gente traz os professores para as festas, para formatura, homenagem. E eles levam a gente para os hospitais. Exato, também tem essa. Tem as trocas depois, exato. A gente se forma, a gente tem alguém ali de suporte. Com certeza. É sempre positivo, é uma troca sempre positiva, muito né? legal. E vocês falaram dos outros professores, eu fui lá no Med Fan Day que teve. Sim. E aí eles mostram, tipo, cada estação mostrava meio que uma disciplina da medicina, né? E foi muito legal, todos os professores, super envolvidos lá, ensinando o pessoal. Me animou? Você animou? Eu só tava gravando. Mas eu gravei, gente. O Barote não te levou pra fazer o parto? Eu tava lá. Ele me ofereceu pra fazer, mas eu falei, não, Escapou. Obrigado. Eu já quase peguei e coloquei uma luva. Vem fazer o parto aqui. Mas essa parte do parto foi uma das que mais me impressionou. Era a aula mais esperada. Do módulo de GO era a aula mais esperada do parto. E já é um clássico, assim, todo mundo já sabe que tem essa aula e tem, enfim, é uma expectativa grande. Assim. Mas o tal simulado E a boneca lá que convulsiona, ela loucura. Chora, sai lá, ela grita, simula a realidade mesmo. Sim. Muito legal. Muito legal. Aí, outra pergunta que eu tenho aqui pra vocês. Do Med Fan Day, só uma coisa legal pra te deixar essa mensagem. A ideia é que a gente repita isso daí semestralmente. Todo semestre. Então, para todo mundo que está ouvindo aqui o podcast, fiquem ligados nas datas do Med Fan Day. É um momento que a FAM abre as suas portas. Sim, muito legal. Para vocês conhecerem lá a estrutura, ter contato com o professor. É basicamente viver um dia como aluno de medicina da FAM. Sim. Foi numa dessas que eu decidi fazer medicina. Então, aí, viu só? E é um pouquinho de cada matéria, cada área, realmente. Né? São várias, pequenas aulas, assim. Sim. É bem legal. Então fica o convite para quem está acompanhando o podcast para ir, né? Vai ter a divulgação, a gente divulga em todas as nossas redes, enfim. O candidato se inscreve e aí a gente faz esse dia, que é um dia bacana, tem depois uma confraternização. No final tem um comes e bebes ali, que é bom demais também, né? Isso é bom. Faz parte. É isso aí. Agora eu queria saber de vocês, quais vocês acham que são as principais qualidades de um bom profissional de medicina? Nossa, acho que tem várias, aquela tela azul, né? Quais eu vou falar agora, mas tá bom. Eu acho que você tem que ter empatia. Você precisa se colocar no lugar do outro. Acho que esse é o principal ponto. Eu cheguei até hoje aqui, estava comentando com o professor que ontem eu tive um caso difícil de resolver no pronto-socorro. Pronto-socorro, geralmente você não tem muito tempo. E aí eu tive que parar ali e falar assim, não, esse não dá para eu atender em ritmo de pronto-socorro. Sim. Eu preciso dar um cuidado, dar uma atenção. E aí você se coloca no lugar do paciente e fala assim, como que eu queria receber essa notícia, né? Você tem que pensar, ele tá com o acompanhante, será que ele é uma pessoa que consegue lidar com essa notícia sozinha? Como que eu vou estruturar? Então, empatia, eu acho que é um ponto excepcional. Você tem que estar sempre atualizado, então você não pode deixar de se atualizar.
precisa vivenciar o dia a dia e não ter vergonha de perguntar quando você não souber. Isso eu falo pra todo mundo que tá se formando. Não tenha vergonha. Você não sabe tudo. Sim. A teoria é totalmente diferente da prática, então seja humilde. Eu acho que humildade é muito importante. De ir lá perguntar. Muitas vezes um profissional de outra área da saúde que tá mais habituado com o serviço vai saber muito mais do que um colega médico. Sim. E você precisa ir lá e pede ajuda dele, não tem problema nenhum. Então, o pessoal da enfermagem geralmente já tá tão ali habituado com o serviço que às vezes você precisa de alguma coisa e eles vão conseguir te responder muito rápido. Então, assim, humildade, empatia. Ajuda aí, Tati. Você já falou pra mim as principais empatias, assim, vai disparado. Mas uma coisa que eu acho que, no nosso caso, e o da FAM também, o curso da FAM ajudou muito a gente a desenvolver essa parte, foi a proatividade. Sim, perfeito. Porque tem essa parte de ter a humildade de, sabe, pô, não sei, a gente tá lidando com vidas, eu não vou arriscar isso. Exato. Com certeza. Eu vou pesquisar, eu vou ver, eu vou conversar com algum superior, eu vou ter algum mentor, enfim, teu professor pra ligar se precisar. Enfim, e essa proatividade, algumas vezes a gente não é de 100%, né? Sim. Em um padrão. Só que com o curso ele meio que te obriga. Te obriga. Ele te obriga a ser proativo. E ele. Sabe aquela historinha assim, você não dá o peixe, você ensina a pescar? O curso que a gente fez, que é da FAM, que é a PBL, ele faz isso, ele te ensina a pescar. Então, assim, a gente tem que aprender a ir buscar, com quem buscar, como buscar. Então, além da empatia, enfim, que eu acho que você se colocar no lugar do outro é o principal, tem essa parte da proatividade e da dedicação. Então, tem que ser dedicado, não tem como. E, de novo, o curso não deixa você não ser dedicado. Sim. Semanalmente você tá ali na frente do professor e você fala, e o que você pensa sobre isso? E você tá sendo cobrado, e não adianta querer enrolar o professor, não, ele vai saber que você tá enrolando ele. E é um médico na sua frente perguntando sobre um caso clínico e você... Então, professor, eu vi isso, tem isso, e aí ele vai te guiando, né, que a gente fala que é a tutoria, né, tem o tutor, ele vai guiando isso e a discussão. Então, esses pontos eu acho que são essenciais. Eu queria acrescentar algumas coisinhas que são importantes. Eu falo isso sempre, né? Vocês vão lembrar no passado dessa frase também, né? Ser médico vale muito a pena. Vale muito a pena em todos os sentidos, né? Mas especialmente para quem tem a melhor intenção, né? A sua melhor dedicação. Por quê? Ela também cobra, a medicina ela também cobra um preço alto. Sim. E esse preço ele é cobrado tanto na sua formação, na tua graduação, até no acesso, né, ao que você precisa dedicar para começar a fazer a faculdade, mas especialmente no exercício profissional, né? Ela exige muito de você, né? O médico ele é cobrado por toda a sociedade, só que ele tem um grande presente, né? Que é ter uma vida pautada em propósito. Sim. A remuneração ela é importante, a gente tem sonhos a realizar, o mundo é um mundo material que a gente quer crescer, que a gente quer ser, todos nós queremos ter prosperidade, mas você poder viver a tua vida pautada num propósito e que esse propósito ele vai impactar na vida de milhares de pessoas, isso é algo que tem que trazer para quem assume esse caminho um sentimento de responsabilidade. Sim. Então tem que entender que vai ter um preço a pagar e que esse preço vale muito a pena. E que a tua recompensa vai ser das mais diversas, mas especialmente na certeza de que você fez o bem para uma outra pessoa. Porque a pessoa vai entregar para você o que ela tem de mais precioso. Que é a vida dela. E você vai estar do lado dela nos momentos que são mais emblemáticos da existência. Os mais difíceis. Quando nasce, quando adoece e na finitude também, quando você vai partir. Sim. Né? Então, olha só o que você recebe de presente. Né? Você tem a oportunidade de viver a tua vida nesse propósito. Então, é um negócio que é incrível, mas que, né, não tem caminho que não tenha sacrifício. Então, tem que entender que... E demanda uma responsabilidade gigantesca. Mas que vale a pena. Eu tenho essa certeza eterna. Com certeza. Vale a pena ser médico. Com certeza. Vale mesmo. E eu queria saber de você, professor, quais qualidades que são necessárias em um bom professor do curso de medicina? O professor de medicina, ele tem que ser
Em primeiro lugar, ele tem que ser motivado. Ele tem que ter motivação e a melhor motivação. Que aí vai um pouco ao encontro do que eu falei do propósito. Sim. Né? Então, imagina quantas vidas esse professor impacta à medida que ele forma alguém que cuida de outro. Sim. É uma cascata, né? Sim. E é exponencial esse processo. Então, ele tem que ter uma motivação. Além de ter motivação, ele tem que ter dedicação. O professor do curso de medicina da FAM, ele tem uma característica. Ele tem que estudar demais. Porque eu não vou colocar ele apenas na área que ele atua. Então, ele tem que estudar, ele tem que se dedicar. Ele tem que ser criativo, porque dentro desse processo de você ser um facilitador, você tem que dirigir o aluno, conduzir o aluno para que ele compreenda, né? E que ele não fique ali pelo menos apenas voltado em alguém que escuta, memoriza temporariamente, replica e esquece. Não é esse o modelo que a gente quer. Não é esse o modelo que a FAM tem. Então ele precisa ser motivado, ele precisa ser capacitado, ele precisa ser criativo, né? Ele precisa entender que lá a gente prioriza o caminho que é um caminho de verdade e de prática das coisas corretas, né? Então, são características que são essenciais para ser professor do nosso curso. E assim, eu digo para vocês com toda a felicidade, a gente compõe um time com essa característica. Show. Então é muito legal, né? Sim. Olhar para o corpo docente, olhar para esses professores e falar, poxa vida, a gente conseguiu encontrar pessoas que acompanham esse marco, né? Esse princípio conceitual do nosso curso. Isso é muito legal. E aí quando soma uma infraestrutura, como que assim, é com o que há de melhor de tecnologia de ensino. Sim. Né? Quando associa uma localização que facilita demais o acesso a todas as regiões de São Paulo, né? A todos os hospitais de referência, né? Uma metodologia que facilita todo esse processo. E alunos como vocês, né? É uma fórmula que é uma fórmula de sucesso. Lógico, não tem erro. E aí eu queria saber, gente, como vocês se prepararam psicologicamente, assim, para sair da faculdade e começar a exercer a profissão, assim, no dia a dia, porque tem muita pressão, realmente, né? Porque é o que o professor falou, vocês estão lidando com vidas. E aí, como que funciona essa transição da faculdade pro mão na massa mesmo? Bora, fala aí. Pode ir. Eu acho que não tem muito uma regra, uma receita de bolo. Sim. É o dia a dia. Você tá ali, no começo você começa a ir pros plantões com algum colega, então você não tá sozinha, tem alguém que a faculdade dividiu com ele, você fala assim, tem um plantão em aberto, vamos comigo? Vamos. Acredito que você procura hospitais que você vai se sentir segura, então tenha outros colegas mais experientes, mas é principalmente o dia a dia. Eu acho que isso vai fazendo você vivenciar, entender o que você precisa, discernir ali, aqui nesse serviço eu consigo atuar desse jeito, nesse outro precisa ser diferente. Vai pegando confiança também. Sim, mas por exemplo, a gente no curso, a gente também tem um internato, então a gente passa por muitos serviços, então muitos colegas, por exemplo, de turma, foram trabalhar em hospitais que eles foram internato. Então, assim, eles já sabiam como funcionava o sistema. Já. Então, assim, ter bons muito. Principalmente os de unidade básica de saúde, né? Então, isso é legal. Isso que a Tati lembrou é verdade. A gente tem muitos colegas que a UBS que a gente passa no internato acabam gerando vínculo e vão trabalhar lá depois. E é engraçado que na UBS a gente vai porque a gente começa desde o primeiro ano já indo, né? Então a gente aprende as coisas básicas, o funcionamento, qual é a função, enfim, até a parte mais prática. Já no internato a gente começa a ter a parte mais prática, e aí depois eles viram o médico da unidade. Então assim, eles passam e aí eles sabem todos os processos. Falam assim, nossa, mas como que você sabe disso? Não, porque eu já passei por aí. E aí, quanto à parte de hospitais, normalmente, né, a gente começa com o que tem. A gente vai para hospitais mais periféricos, vai aprendendo, vai ganhando espaço. Eu acho que a maior parte que se dedica, pelo menos dos nossos grupos, consegue entrar em bons serviços depois, porque vão se desenvolvendo. A FAM, com esse negócio da proatividade, que eu falo muito disso, porque isso me levou... Foi um diferencial. Um diferencial muito grande nos serviços que eu passei. Então, assim,
me levou para serviços que eu, honestamente, achei que assim que eu formasse eu não iria. E a FAM me ajudou em relação a isso, não vou negar. Esse é um ponto muito interessante, né? Essa maturidade do curso se construindo, ele passa por esse caminho, em que o aluno, o egresso, né, o médico que foi nosso aluno, encontra o nosso aluno já como médico na unidade básica de saúde, como residente no hospital em que eles estão no internato, né? E logo como docente. Né? Então a gente vai chegar nesse momento que vai ser a cereja do bolo, que aí vai ser o ex-aluno da FAM, professor da FAM. Né? Cara, isso já sentiu os olhares aqui de convocação. Vocês têm vontade de ser professoras? Olha, eu venho de uma família de pai e mãe que são professores, então assim, tem uma influência. Tem um caminho ali, hein? Aí esse é o momento que pra gente fecha, né, o processo de construção. Em que o próprio egresso, ele volta para ser docente da instituição, né? Ele termina, vai fazer os cursos, as suas especializações e volta. E eu acho que não é nem só chegar ali como docente, mas a gente retornar para a faculdade, que nem teve o Coan, e nós duas voltamos como palestrante, né? Sim, para falar. O ano passado, a Tati também... Eu fiz uma de pronto-socorro. Fez uma de pronto-socorro e eu fiz uma outra de medicina do estilo de vida. E esse ano nós duas voltamos para falar sobre isso mesmo, os anos de faculdade, nossas carreiras, o que a gente está fazendo. Então, essa parte já é muito gostosa, porque quando a gente planeja o Coan, é uma frase que o professor tá constantemente, né? Imagine que vocês daqui uns anos vão estar ali no Coan como palestrante. E isso acontecer, então você fala assim, deu certo, eu fiz alguma coisa direito. Com certeza. É muito gostoso. Você pensa, Tati, em dar aula? Então, pensar eu penso, eu também tenho um pai que é professor, porém, não sei se eu teria essa dedicação, me dá um pouco de medo, porque tem que ter uma dedicação muito grande. Sim. E igual o professor falou, você é cobrado constantemente. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Então é mais uma questão de medo do que de vontade. Vontade, óbvio, eu acho que... Mas a Tati é super dedicada, ela fala isso agora e ela se propõe a fazer, ela vai tirar de letra. Não, mas é que dá medo, porque assim... Você impacta em vidas diretamente. Você pacientes também, mas você está impactando indiretamente. Mas eu acho que é o medo positivo, é o medo que te incentiva a ir a fazer. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Eu, no segundo congresso, que eu ia ser presidente, eu falei assim, nossa, Carol, não sei se... Tô com tanto medo, vai com medo mesmo. E aí a gente foi, deu certo. Exatamente. Virou um mantra, vai com medo. O medo positivo, não pode ser o medo que te tira... Que te limita, Exato. Né? Te prende. É aquele medo positivo que te tira da sua zona de conforto, mas que faz você correr atrás do objetivo ali. Acho que é isso. Faz crescer, né? Exato. É isso aí. Faz crescer. Show. E, olha, eu queria saber de vocês agora além de como profissionais, como estudantes, né? Eu queria saber como que é a rotina de estudos de alguém que cursa medicina. Nossa. Tem uma rotina? Tem que ter, porque são muitas matérias, é muita coisa. Com certeza. Ainda mais no método PBL, que é o método da FAM. Você precisa ter uma rotina. Se você não tiver rotina, você não tiver dedicação, você bomba. Você reprova. Mas o aluno que está estudando para o curso de medicina já tem que ter uma dedicação prévia. Só que essa dedicação, depois que você aprende, né, que é aquele método que é mais passivo, ele muda. Então, além de você se dedicar, você vai ter que aprender um novo método de estudo e adequar a sua rotina a isso. Porque além das aulas, enfim, a gente também tem a parte prática e a parte teórica. E aí tem alguns intervalos, aí você tem que otimizar esses intervalos. E aí você também tem sua vida pessoal, você também tem as festas, então assim, até você conciliar tudo isso, treinos. Tem gente que treina 9 horas da noite para conseguir ir para os jogos. Eu com esse espírito de atleta não fui essa pessoa, mas a Carol com certeza foi. Eu era mais a parte científica, mas... Eu era da bateria, então a gente treinava. Eu era um pouco da parte mais nerd, assim. Então eu ficava mais estudando. No CA e nos laboratórios, as monitorias, enfim. A gente tem que se adequar a essa rotina. Se não tiver esse planejamento, né? Não vai. Não dá. Mas no geral é isso. Você vai pra faculdade a período integral e aí a gente tem essa janela. Geralmente tinha uma aula e aí tinha essa janela de estudo. Então vamos numa sala de tutoria, vamos na biblioteca, vamos estudar, tem o almoço e depois a gente vai ter
a prática funcional e depois tem treino, tem liga, tem atlética, tem centro acadêmico, tem reunião com o professor para resolver no congresso. Tem um pouco de tudo. Tem um pouco de tudo. E aí você coloca, demora, não é fácil. Eu acho que é como se você sempre entrasse numa novidade. Você sempre vai se adaptar àquela rotina nova. Sim. E na faculdade de medicina não é diferente. Você tem um período de adaptação. Mas a parte boa de lá é que é tudo no campus. Então, Sim. assim, você tem a sala de estudo lá, biblioteca até lá, se você precisar sair, a localização ajuda muito. Então, você precisa tomar um café, a gente vai na cafeteria do lado ali. Todo mundo já tem o... Todo mundo até já sabe qual que é. Com certeza. O book e o cafezinho desse local específico, todo mundo já vai, aí você vai, dá uma pausa, volta. Enfim, tem tudo lá. Então isso ajuda também. É ruim porque você fica um pouco preso ali, né? Porque como tem tudo, você fica o dia inteiro ali. Sim. Mas ao mesmo tempo, otimismo. A faculdade vira sua família. É isso. Sim. Sabe o que eu costumo dizer? Essa é uma pergunta muito comum, especialmente daqueles que estão começando, né? Essa adaptação de uma metodologia que vem de um ensino tradicional, da lousa, do professor expondo, você memorizando, né, enfim, para uma nova proposta. E eu utilizo, né? Eu faço uso de um lema que eu acho muito válido, né? Parafraseando aí uma outra instituição que eu tenho muito respeito, que para você ter sucesso como aluno de medicina, você tem que ter duas máximas. Lealdade e constância. A lealdade para você entender que o teu compromisso não é com a prova. A prova ela é um momento fugaz que vai se repetir milhões de vezes. Que ela não representa, mas ela é um momento essencial. Sim. Mas que ela não tem que ser o foco. O foco tem que ser o que você precisa adquirir de competência para depois você dedicar a cuidar de alguém. E a constância de entender que aquele modelo de eu vou estudar para a véspera, na medicina da FAM não dá certo. Não funciona. Então eu vou passar o final de semana inteiro estudando 20 horas seguidas. Não dá certo. Mas você vai ter que estudar 2 horas por dia. 1 hora. 1 hora eu ia bombar. De um estudo qualificado. 1 hora. 1 hora por dia. A gente gasta 1 hora por dia no WhatsApp. Sim. No Insta. Mais até. Não é? Eu? Muito mais. Então, e se a gente conseguir, se eu não conseguir dedicar essa hora para estudar, mas um estudo qualificado, né? Sim. Que ele está realmente focado naquele momento, absorvendo aquilo. Ele vai nadar de braçada, ele vai ter resultado maravilhoso, porque isso daí nada mais é do que o espelho do que ele vai ter que fazer simplesmente para o resto da vida dele. Sim. Né? Porque nem todas as pacientes que vão chegar no teu consultório, você já vai saber tudo aquilo sobre o caso dela. E não tem também nenhum problema, como a Carol falou, de você ter a humildade de falar, olha, eu tenho algumas suspeitas, eu vou precisar investigar e vou precisar te estudar. Então volta depois que eu vou te trazer as respostas melhores, mais atualizadas para o que você precisa. Sim. E é o que eles fazem no dia a dia desde que eles entram na faculdade. O lance da aprendizagem baseada em problemas é um modelo, não é a única metodologia ativa, mas é a que a gente usa, é a principal, mas é isso. Eu estou te trazendo um problema, uma situação que seja uma situação problema, entre aspas. E aí você tem que aprender a encontrar as respostas. Né? Você tem uma certa autonomia, mas é uma autonomia assistida. Autonomia assistida que o professor vai te colocar no trilho para você andar e que depois ele vai verificar se você alcançou aquele resultado. Então, o nível de cobrança do nosso curso ele é alto. Por quê? Porque eu não tenho que estudar sempre. Sim. Porque ele está sempre sendo avaliado. Mas é bom que ele vai aprender de fato. E metade da nota dele, ele constrói nesse processo. A outra metade é a verificação final. Né? Tá, mas metade ele vai atribuindo a essa construção que ele tem no pequeno grupo. Entendi. Trabalhos e... Não, ele tem que levar. Eles têm que levar. Tá. É mais ou menos aqui, ó. A gente tá nessa mesa, vai ter o tutor ali, o professor é o tutor, e ele vai avaliando conforme a gente vai discutindo os problemas dos casos. Mas por que você pensou isso? Entendi. Isso aqui você pensou, aí você, preciso pensar naquilo, e aquilo ali, onde que eu vou buscar? Aí no qual final a sua da referência? Semana, mas eu vi não sei o que em tal lugar, aí o outro viu em outro lugar. Então, aí começa a gerar essa discussão. Top. E aí, por isso que ele falou que o professor ele tem que estar muito bem atualizado. Porque ele tem que saber
a referência são os alunos. Sim. E se um achou em um lugar e o outro no outro, ele vai ter que falar por que cada um vai ter usar essa referência, o que vai ter que considerar de cada uma, então ele precisa estar afiado. Que geram discussões, algumas vezes calorosas. Boas discussões. Daí quando ele chega no internato, lá no final, quando ele estiver lá, né, que a gente brinca com o umbigo na beira do leito, né, para ele, aquela discussão, aquela dinâmica, já é habitual, porque ele tem aquilo desde o primeiro dia de aula. De faculdade. Então, para ele aquilo é natural. Sim. E aí por isso que depois chegam os colegas que trabalham nos hospitais em que os nossos alunos fazem internato, eles falam, poxa, professor, mas os alunos da FAM aqui, são muito bons. Isso aí eu falo, são mesmo. E isso nos serviços também está começando a ficar mais frequente. Nossa, mas esse pessoal é bom, né, da FAM? Eu falei, é bom. Mas no começo da faculdade a gente tem esses grupos de discussões. A gente não tem isso normalmente na vida. Sim. Então, gera-se muito atrito até a gente sair para o internato mais estruturado e saber discutir um caso de uma maneira mais construtiva. Sim. Então, desde o primeiro ano a gente faz isso e de uma maneira um pouco descoordenada, porque a gente não conhece. Sim, vai discussões. Vai batendo cabeça. Exato. E assim, um falando em cima do outro, acha que um tá certo, o outro não. E aí, conforme vai passando os anos, a gente vai aprender a respeitar um pouco mais. Então, você trabalha em grupo, né? Trabalho em grupo. Sim. Você adquire maturidade, né? Também, mas... Porque assim, se você discute de uma maneira errada, o tutor também... Assim, as você notas perde... também. Então você aprende. Você aprende meio na marra, né? Exato, você precisa aprender. Até da atitude também. Sim. Porque às vezes você vai ser contrariado. Então, às vezes o colega da tutoria vai falar para você, não, mas eu vi diferente. O que eu vi, pelo que eu vi, o que você está falando está errado. Nossa, aí você tem que ter cabeça fria. Para chegar e falar, não, o nosso raciocínio aqui é científico. Então, se eu tenho que ter um pensamento crítico, se eu tenho que ter um pensamento científico, eu tenho que ter uma relação de diálogo. Então, legal, mas qual foi a referência que você encontrou? Da onde você tirou? E aí, assim o grupo cresce. E isso nos hospitais também, isso muda. Então, por exemplo, agora a gente está trabalhando. Vai discutir um caso, isso ensina a gente a se posicionar, a trazer o que a gente pode acrescentar também de uma maneira adequada no serviço, e isso muda, porque a gente já criou uma casca. Assim, e principalmente como você vai passar esse caso pro colega, né? E discutir entre os colegas, né? Exato. Porque às vezes a gente tá lá pra discutir um caso, aí vem e fala assim, fulano de tal, tantos anos, isso. Aí você fala, tá, mas e o resto? Tá faltando informação, pera lá. Que mais, né? Que mais? E é isso que a Tati tá falando. Então a gente vai nas tutorias aprendendo a construir essa dinâmica de discussão de caso, de como se posiciona, trazer referências que são mais atualizadas também. Então... E muitas vezes nos serviços, algumas vezes acontece exatamente o que acontece numa tutoria. Alguém vai falar... Normalmente, algumas vezes pode ser o chefe também. Não, mas isso não é assim, porque algumas vezes você vê alguma coisa mais atual, e aí você tem que trazer como falar isso também. E aí a pessoa também fala, interessante. Eu vou ler o artigo que você encontrou. Exato. Aí deve ser uma sensação maravilhosa. Assim, porque é uma ciência que não é de verdades absolutas. Sim. A gente costuma dizer que o que eles veem no primeiro ano, quando eles estiverem no sexto, o conhecimento já se renovou. Sim, talvez já tenha mudado. Então tem coisas que viu lá no comecinho que depois eles se tornam mentiras. Medicações que eram feitas antes, que depois elas estão proscritas, que são proibidas. Então isso exige que tem que estudar sempre. Sim. Os guidelines. Guidelines anuais. Sempre. Guidelines. Isso os referenciais. Tá. Então E isso é muito bom, né? Porque, e você acompanhar, isso é uma coisa que me trouxe para a docência, né? Porque eu era para ser um cirurgião oncológico, sabe? Um cara que ia ficar o dia inteiro dentro do centro cirúrgico, operando casos complexos. Era esse o plano de voo. Sim. Né? Depois da residência. E, de repente, da mesma forma que aconteceu com a GO, aconteceu com a docência, né? Aí você foi começar a dar aula. Que coisa incrível. E quando eu comecei a trabalhar como docente, desde o começo, já com metodologia ativa, já com essa forma de pensar a formação médica. Então, você está lá com um aluno e de repente você percebe que conexões que você fez quando você já estava com o cabelo branco na cabeça e eles estão lá no segundo ano, no terceiro ano da graduação e
então é por isso que aquilo é assim, que aquilo funciona, que o mecanismo é esse, e é por isso que essa droga que eu tenho que usar, para o professor é delícia, é uma coisa maravilhosa, né? Sim. Que você sente que realmente o lance do propósito, né? Que eles estão aprendendo. E é resultado, né? E a gente, quando eu olho para as meninas, né? Com a carreira que elas já construíram, com que tudo que elas fizeram, para mim não tem alegria maior. Né? Não tem alegria maior. Gente, então agora eu queria que vocês contassem alguma história legal, assim, que vocês já tiveram nesse meio da medicina. Que começa por você, professor? Legal, bacana. A gente, né, com mais de 20 anos de exercício profissional, tem uma série de histórias, né? Algumas que são tristes, outras felizes, mas existe uma situação, né? Posso contar duas? Claro, fica à vontade. Duas curtas, né? Que vai muito nessa coisa do propósito, né? Sim. E que mostra que muitas vezes o resultado que a gente estima pode até não ser alcançado, mas que o propósito que a gente executa na vida das pessoas, como médicos, né, no caso, você recebe essa recompensa que ela não pode ser valorado, né? Uma delas é uma paciente que eu me recordo, me marcou bastante, que quando eu assumi o plantão, era uma gestação múltipla, era um gemelar, só que era um prematuro extremo. A paciente, ela estava já em trabalho de parto e estava já, né, com a perninha de um dos bebês já se exteriorizando pela bolsa, né, no canal de parto. E a equipe que estava no plantão anterior não acreditou que pudesse ter algum prognóstico, sabe? Que pudesse sobreviver e que valeria a pena investir. Sim. E aí, assumi o plantão, fui lá conversar com a paciente, né, expliquei para ela todos os riscos, né, toda a situação, né, que tinha, e que pelo fato do gemelar do primeiro ser pélvico, né, tá com o pezinho no canal, para a gente poder ter alguma estimativa para aquelas crianças, a única saída seria a resolução por cesárea. Mas que as equipes anteriores não acreditavam que valeria a pena, porque a cesárea também tem seu risco. Sim. E é uma conduta que não seria uma conduta errada, sabe? E aí eu fui conversar com a paciente. Falei, queria entender, conhecer ela, saber qual que era a história dela, né, para poder entender esse contexto. E aí, conversei com ela, ela falou assim para mim, doutor, olha, eu sei dos riscos, eu sei que existe uma chance mínima deles sobreviverem, e eu queria te pedir para tentar, né? Eu falei, então, vamos lá, vamos nessa, vamos juntos. Conversei com a equipe de neonatologia, conversei com a anestesia, toda a equipe estava na mesma sintonia. Preparados. Fomos para o parto foi exitoso, nasceram as duas crianças, que eram prematuros, né? Uma prematuridade importante. E aí, depois disso, eles foram para a UTI neonatal, as duas equipes já cuidaram dos dois recém-nascidos, e nisso, né, a paciente foi para o puerpério, o plantão terminou, e ok, né? E passado alguns dias, eu no mesmo hospital dando plantão, entrei no elevador, você atende dezenas de pessoas, às vezes você não lembra do rosto, né? Eu conheço de algum lugar, mas eu não lembro o contexto. E aí no elevador chegou uma senhora em mim, tocou no meu ombro. O senhor é o doutor Rodrigo, não é? Eu falei, sim, tudo bem com a senhora? Eu sou a paciente do gemelar, de dias atrás. Eu falei, aí, e a senhora, como é que a senhora está? Como é que estão os bebês? Doutor, eu estou ótima. Infelizmente, um dos bebês, ele viveu só 24 horas. E o outro bebê, ele está vivo, mas ele está grave. E os médicos não deram muita expectativa dele viver. Mas eu queria, doutor, com toda a minha certeza, com toda a minha verdade, com todo o meu sentimento, agradecer ao Senhor. Que Deus te dê em dobro, que Deus te seja provedor de prosperidade. E especialmente, doutor, porque esses dias que eu vivi com os meus filhos, por mais que um não tenha vivido e o outro esteja grave, foram os melhores dias de toda a minha vida. Olha só. Então, assim, o desfecho, às vezes, não é o desfecho que a gente quer. Sim. Sabe? O resultado não é o resultado que você quer, mas
a gente tem um propósito, a gente é um instrumento, né? De uma força maior, né? Que aí as pessoas denominam de formas diferentes. Cada um, né? tem a sua fé. Através da sua fé. Mas é um negócio que a medicina tem isso, né? Então, esse é um caso particular que não vou esquecer nunca. Sim. Né? Desse contexto. Dela vir e falar assim, doutor, obrigado. Obrigado por você acreditar nas minhas crianças. Obrigado por você acreditar nos meus filhos e por você ter, né, colaborado para que eu tivesse os melhores dias da minha vida. E a gente está falando com uma mãe que é uma mãe enlutada, né? Uma mãe que sonhou a gravidez, que sonhou os filhos, que perdeu um já porque era muito prematuro e que o outro estava grave numa UTI neonatal. Sim. Né? Então, é esse tipo de propósito, né? Esse tipo de papel que a medicina ela nos coloca como instrumentos. Né? E o segundo caso, rapidinho, é também de uma coisa muito semelhante. Né? Uma paciente oncológica que eu acompanhei com CA de endométrio e o filho, né? Sempre muito duro, né? Militar de carreira, um cara, ele sempre muito, né? Assim, uma pessoa dura, uma pessoa de um trato que beirava hostilidade, né? Sim. Sempre com respeito, mas sempre muito duro no acompanhamento da mãe. E essa senhora eu acompanhei, ela tinha indicação de cirurgia, eu operei ela, depois ela fez o tratamento adjuvante, né, com químio, com rádio, todo o acompanhamento que era necessário. E chegou o momento que ela partiu. E aí num dia eu tô chegando no ambulatório que eu fazia de cirurgia ginecológica, desse serviço, tava ele lá, com o mesmo jeitão, duro, cara grande, Sério? forte, né? E aí naquela hora eu falei, meu Deus do céu, né? O que será que agora, né? Ele veio falar comigo, né? O que será que vai acontecer, né? Daí cheguei perto dele, dei boa tarde, ele me viu, ele me abraçou e ele chorou no meu ombro. Cara, que loucura. E aí, com esse sentimento, doutor, olha, não tem palavras para te agradecer você ter cuidado da minha mãe, você ter estado do lado dela num momento difícil, duro, mas eu quero te agradecer porque a gente não teria conseguido dar para ela uma qualidade de vida melhor se o senhor não tivesse atuado, trabalhado, operado. Pô, legal. Então, assim, a vida é muito isso, né? A gente não tem domínio de qual é o resultado da vida de cada um. Por isso que a medicina não é uma atividade fim. Sim. É uma atividade meio. A gente provê o meio para que a pessoa tenha qualidade de vida, saúde, né? Falar de saúde é um negócio complexo. Qual é a abrangência de saúde, né? Quando a gente olha a saúde integral do indivíduo, né? É um negócio muito grande. Por isso que eu digo que como que a gente mensura um presente desse? Eu chorei junto com ele. Eu imagino. Né? Então, como é que a gente lida com o emocional de uma mãe que expressa de uma forma tão verdadeira? Uma gratidão, sendo que o final foi tão trágico. Assim. Né? Enfim, são duas histórias que têm a sua certa semelhança. Sim. Né? A medicina também provê outras que são mais irônicas ou até cômicas, né? Sim. Mas que ficam na nossa memória também para entender que é um mundo muito sério, é um mundo de muita cobrança, mas é um mundo de muita felicidade. Com certeza. Assim como no exercício da profissão, também no caminho para se formar. Então exige muito, né? Exige demais, você sacrifica muita coisa, mas também tem muita alegria, tem festa, tem jogos, tem o convívio, né? Os vínculos que se formam durante 6 anos, né? Muitos que perduram aí a vida inteira. Então é isso. Show. 2 historinhas aí que marcantes que muito mexeram muito comigo. Eu achei que eu fosse apanhar dele num certo momento e ainda ganhei um abraço, um choro no ombro, um agradecimento sincero e me emocionei junto, né? E vocês, tem alguma história? Pode contar. Pode. Eu acho que durante o exercício da profissão a gente tem histórias que marcam a gente para fazer a gente crescer, né? Que não tem aquele desfecho que a gente gostaria, mas
colocam a gente ali, né, pra repensar. Mas tem algumas histórias que são justamente essas, né, que mostram pra gente que a gente tá no caminho certo e que tudo isso vale a pena. Essa questão de, poxa, abrir mão de passar um Natal com a família, de estar no presente no aniversário de um afilhado. E eu tive um paciente jovem, 33 anos, estava lutando contra um câncer de intestino. E assim, me abalou muito a história dele, porque ele, mesma idade do meu irmão, eu falei assim, cara, ele tem tanto pra viver. E aí a história dele me questionou, será que eu vivi? Será que se eu morrer amanhã, eu vou poder falar, minha vida valeu a pena? Mas a principal frase que ele trazia nos atendimentos depois que eu comecei a passar aqui na especialidade dos cuidados paliativos, eu entendi que é possível viver sem dor. E aí você fala assim, gente, é um sintoma tão básico, dor. Você vai lá, toma uma dipirona, um paracetamol, mas que no caso dele não é essa medicação. Você tem que elaborar um conjunto de medicações e para opioides para conseguir minimizar. E você achar a dose necessária para ele e escutar ele falar assim, vocês me devolveram minha qualidade de vida. Você fala assim, cara, aqui valeu a pena, pronto, já tá tudo no caminho. Sim. Então eu acho que sim, tem essas histórias que os pacientes são muito gratos, que às vezes para nós são coisas mínimas, né? E que a gente não dá valor no nosso dia a dia. E aí depois que você começa a vivenciar, você fala, meu Deus, eu vou dar mais valor pra isso, vou fazer diferente. Então, são essas histórias, acho que marcam, que é isso, que a gente vivencia pacientes que trazem a gratidão por justamente o que é a nossa profissão, que é trazer a qualidade de vida, que é trazer o meio pra ele conseguir tá aí no dia a dia. Show! Eu acho que nesse sentido, eu tô exatamente no meio. Porque os dois, só pra entender um pouco, né? Eles trabalham em serviços e já estão em ambulatório. Isso quer dizer que eles olham o paciente, depois eles vão ver o paciente de novo, mais uma vez. Depois vão acompanhando. Eu trabalho em pronto-socorro. Você já deve ir a um pronto-socorro. Você vê um médico, depois você nunca mais vê essa pessoa. Sim. Então você não sabe o que vai acontecer com esse paciente. E eu tive algumas felicidades de ter alguns feedbacks pós alguns atendimentos em pronto-socorro. Então uma história que marcou muito é que a gente agora está vendo um grande boom das doenças psicológicas, né? Sim. Normalmente, muitas vezes são negligenciadas no pronto-socorro. E, honestamente, é uma coisa que eu acredito muito, é que cada um tem a sua dor, cada um tem a sua percepção de, enfim, de várias coisas, mas que a gente nunca pode negligenciar a dor do outro. Então, com certeza. Se a pessoa está sofrendo, independente de ser uma saúde, a gente fala orgânico ou psicogênico, a pessoa está em sofrimento. E se ela está passando um pronto-socorro para isso, eu preciso investigar algumas coisas que colocam a vida dela em risco naquele momento. E ela já tinha passado com uma pessoa e depois eu fui reavaliar essa pessoa. E eu vi que tinha um potencial de um desfecho desfavorável, de uma ideação, enfim. E nesse dia, eu lembro que eu gostei muito do pronto-socorro com ela, que normalmente é um atendimento mais rápido, mas eu me dediquei um pouco mais dessa paciente. E, enfim, foi para casa, teoricamente tinha dado tudo certo, ela foi para casa. Depois de uma semana, eu recebi uma carta falando do quanto aquele dia foi importante para essa pessoa, do quanto, enfim, ela ia para outro estado. Então, quando veio a carta, já foi um pouco diferente, porque quando a gente tem esses casos de pronto-socorro, mas a gente interna para ter o manejo, né, para a pessoa não ter essa tentativa de autoextermínio, né, que a gente fala. E essa pessoa ela ia embora e eu quis ficar segurando ela até ter certeza que ela tava bem na medida do possível, mas que ela não tentaria nada contra a própria vida assim que ela saísse de lá. Sim, que era o que mais me preocupava. E ela manda isso e manda assim pra secretaria do hospital. Então assim, ela nem sabia onde que eu tava, e manda isso e me entregam isso. Quando eu recebo isso, eu juro, valeu a pena. Uma gratidão gigante. Assim, é inenarrável. Ela fala que você realmente mudou minha vida. Assim, eu estou aqui por conta disso. É loucura. Não, é muito bom. Demais. É o melhor presente. É o melhor presente. Essa sensação, essa percepção do dever bem cumprido, né? De você ter... Porque a gente recebe um presente. Eu acredito que tudo que a gente tem na nossa existência é um empréstimo. É uma concessão. Então, em algum momento, a gente recebe uma concessão para que a gente possa estar aqui, para que a gente possa exercer a medicina. Só que existe um contrato social que você tem que cumprir. E aí, nessas situações, que é esse melhor presente, você percebe que você está cumprindo a sua parte. Sim. Você está honrando essa concessão que é de você poder exercer a medicina.
Pô, demais. Para que você continue podendo exercer ela, inclusive. Sim. Porque eu acho que ainda algumas pessoas têm a idealização de, nossa, medicina são só flores, porque é médica, tem aquela idealização, né? E não é isso. Tem muito perrengue ali, não é só o lado muito momento bonito, difícil. muito momento difícil, você se questiona. Então eu acho que a hora que vem esses feedbacks, isso que a Tati falou, né? Eu também trabalho em pronto-socorro, além de ambulatório. Então, quando vem o feedback de um paciente que eu atendi no pronto-socorro, eu falo assim, em tão pouco tempo eu consegui trazer um conforto para ele, um alívio e o diagnóstico que ele precisava pelo motivo que ele procurou. Então, isso é muito legal. E eu acho que lembrar que nós também somos humanos é muito importante. Sim. Então, faz parte. Vale a pena. Show. Essa é a próxima revolução. Da gente associar tecnologia de alto padrão com esse olhar humano, né? E não são coisas antagônicas, né? Elas são sinérgicas, elas podem acontecer ao mesmo tempo. Então você pode ser um cara que você é o melhor cirurgião de uma especialidade e mesmo assim você entender que aquele indivíduo que você cuida, ele é um todo, que você precisa acolher, que você precisa ser empático, que você precisa ouvi-lo, né? Sim. Uma escuta qualificada de verdade, né? Uma escuta qualificada. Então, é isso que eu acredito, né? Que a gente acredita, né? E que a gente trabalha no nosso dia a dia do curso. Show. E para fechar, então, já chegando na parte final do nosso papo, eu queria que vocês dessem uma dica, assim, um conselho para as pessoas que estão assistindo e que têm vontade de fazer medicina. Começando pela Tati. Boa. Só pela novela. Não, mas eu muito, assim, antes de entrar, foi o que eu falei, eu tinha começado a administração. Eu achava que não dava. Sim, que era impossível. Que é um curso difícil, porque você tem que se dedicar para entrar. Se manter financeiramente e socialmente também é difícil. Não é um curso fácil, não é simples isso. Tem outras questões, e eu achava que não ia dar. E dá. A minha mensagem é que dá e vale a pena. E depois se paga, e depois a gente tem essa gratificação pessoal que Sim, não tem nada igual. Exato, não é nada igual. E eu falava, pô, será que eu vou ter essa dedicação? Será que eu vou conseguir fazer isso? Vai. Se você quiser, a resiliência, e vai conseguir. Então, a todos que quiserem fazer medicina e acham que é um sonho muito longe, ou até utópico, traz mais pra perto, porque é possível. Era uma coisa que eu achava que não era para mim. Sim. E a gente fez acontecer. Pô, top. Eu acho que é isso. Não desistam. Persiste, vai atrás do seu sonho, porque a hora que você tá lá, você fala assim, meu Deus, eu sonhei com isso há um tempo atrás, agora eu tô vivenciando, e depois o mais legal ainda é você olhar pra sua trajetória e ver onde você chegou. Mas eu vou fugir um pouco da parte aí da Tati, eu vou falar assim, aproveitem a faculdade. É um momento único da sua vida, então participa de atlética, centro acadêmico, liga, representante de sala, congresso, se envolve em iniciação científica, faz tudo o que você quiser fazer, participa disso. Que você acaba conhecendo o pessoal das outras turmas e gera ali uma conexão, amizade incrível. E fora isso que se torna um diferencial para você na faculdade. E aí você vai olhar para trás e falar assim, gente, que demais. Lembra daquele dia, daquela festa, ou da liga, o que eu fiz para isso, estudei ali. Então, assim, participa, vivencia, porque é maravilhoso. São anos dourados, vamos falar assim. Incríveis. Anos incríveis. Anos incríveis. E você, professor? Eu acho que tem dois grandes pilares, né? Da pessoa acreditar em si. Sim. Né? Isso eu também repito há 20 anos, né? Porque tem que acreditar que você pode, que não tem limite para o que você possa alcançar, vencer. Os maiores desafios são aqueles que impõem as maiores provas e que vão te dar as maiores recompensas. Então, ter resiliência, saber que não existe um caminho suave com um resultado que seja realmente sólido, é uma constância que a gente tem que ter na nossa existência. E é muito além do que fazer medicina. É o que a gente vive no dia a dia, em todas as áreas. E a medicina também tem isso. Né? Então, acreditar que é possível, acreditar que você tem competência, acreditar que você tem a vida. Né?
E a vida é um grande presente, né? Sim. Né? Até não tem a história do passado, do presente e do futuro, né? O passado já é vivido, né? O futuro é uma promessa. E o presente é realmente um presente. Então, acreditar em cada dia, acreditar em cada sacrifício, acreditar que tudo isso tem um propósito e que você tem potência para fazer isso. Você tem capacidade de fazer isso. Essa é uma mensagem. Sim. E a segunda mensagem é dizer que vale a pena. Vale a pena o sacrifício, vale a pena a dedicação, vale a pena o investimento, né? Porque a gente está numa instituição particular. Sim. E que tem encargos financeiros. Vale a pena esse investimento também, porque a recompensa, né, você trilhando esse caminho com verdade, com compromisso, ela é enorme. Então, olhando para aquela câmera, para você que está pensando em fazer medicina, acredite, vale a pena. E vem pra fã. E vem pra fã. Pô, gente, muito obrigado pelo papo, foi muito nota 10. Legal. E, bom, se você assistiu a gente até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui também no canal e até o próximo Papo de Fã. Tamo junto. Valeu. Tchau. Obrigado.